daquilo que Deus tem para nós. We serve a great God today. Servimos a um grande Deus, amém? Have a little more volume. The Lord is good. O Senhor é bom His mercies endure always. e a sua misericórdia dura para And sempre. it is so good to be in the house of God this morning, isn't it? E é ótimo estar na casa do Senhor esta manhã. Like my mom mentioned, it's so important for us to have a balanced service. Como minha mãe disse, é importante para nós termos um culto For us to equilibrado. lift up to God our worship, Para erguermos a Deus o but nosso also to louvor receive the word that He has for us. e também receber a palavra que Ele tem para And nós. so, as I do every single time, are you ready to hear a word from God Então, today? como eu digo toda vez, estão prontos para ouvir a palavra de Deus esta If you manhã? are, you can put up the first slide. We're going to be opening up to the book of Lamentations, Vamos estar lendo no livro de Lamentações, chapter 3, capítulo 3. verses 21 through 23. Capítulo 3, do 21 ao 23. Lamentations, chapter 3, verses 21 through 23. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 I ao am so versículo excited, 23. folks. I am so excited. I live for this, man. I live for this. This is Eu like, vivo para momentos igual This is este good. poder compartilhar a palavra. everybody there? Lamentations, chapter 3, verse 21. Todos acharam? Lamentações 3, 21 ao 23. My version says, "But this I call to mind, and therefore I have hope. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." Verse 24, "The Lord is my portion, says my soul. Therefore I will hope in Him. Great is your faithfulness." What does the Portuguese version say? Do you have it there? Huh? 21 through 23. 21 ao 23 diz: "Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade." Versículo 24. "A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele." Let's pray this morning. Father, Vamos orar? this is your word. This is your hour, God. This is a sacred moment, a holy moment. Father, this is a moment of change, a moment of revival, a moment of salvation, Lord. A moment, God, where the mystery of your gospel message will be revealed to people, Lord, that don't even deserve to hear it. And so, Father, I pray that your glory would be revealed. May your voice be heard, God. And Father, may your face be seen, Jesus. So, Lord, I pray that you would take over this hour, this time, my tongue, these ears, these hearts, oh God. And Father, I pray that this word would not just fall on soil, but may it fall on fertile soil today. May it produce a crop 100 times fold. In Jesus' name we pray. Amen. Over the past 3 weeks, Então, ao passar das 3 semanas, the main story on the news has been the trial of George Zimmerman. a história mais importante nos noticiários tem sido a corte do George Zimmerman. George Zimmerman was a man that was a neighborhood watch guy in his community in Sanford, Florida. George Zimmerman era um homem que cuidava da região onde ele And so morava. he saw a young man in a hoodie Então during the ele, rain. numa dessas noites, quando ele estava andando, viu um rapaz com Like a blue. um capuz, uma blusa com um capuz. So he decided to call the emergency number, non-emergency number, and report this young man. Então ele decidiu ligar para o 911 e fazer uma queixa contra esse rapaz. So time flies, and basically to sum it all up, Então, ao resumir tudo isso, the two got into a heated exchange, os dois começaram a argumentar and George Zimmerman pulled out his gun and shot e Trayvon esse Martin in the homem chest. então tirou o seu revólver e deu um tiro nesse rapaz. And so, as is the case in America, you're innocent until you're proven guilty. Então, como é o caso aqui nos Estados Unidos, você é inocente até que você é provado And so, over the past culpado. 3 weeks, a jury sat in and listened to all the testimonies regarding the shooting of Trayvon Martin. Então já faz 3 semanas que um júri está julgando a causa desse homem. And last night, E ontem à noite, the jury ruled o júri decidiu that George Zimmerman que esse homem was not guilty não é culpado of murder de ter assassinado or manslaughter. esse rapaz. To the family of George Zimmerman, A família de George this was a Zimmerman, victory. isso foi uma vitória. To the family of Trayvon Martin, Para a família do rapaz que morreu, this was a defeat. foi uma derrota.
If we flipped it and George Zimmerman was accused of murder, Se mudássemos a história e ele tivesse sido it would have acusado, been victory for Trayvon Martin's ia ter family sido vitória para a família do rapaz que and morreu defeat for George Zimmerman's e family. derrota para a família Why Zimmerman. do I use this story Por que eu uso essa as história means of introduction this morning? como introdução para a palavra We de live in a hoje? very fallen world Vivemos num mundo caído, where justice is relative aonde justiça é algo and relativo where truth is dependent upon who was there. e a verdade depende de quem estava lá no All that we momento. could know was through the lens of the testimonies in that courtroom. Só podemos saber da história através de We testemunhas que estavam live in lá. a fallen world, Vivemos num mundo caído, a world where it rains on the just and the unjust, mundo aonde chove sobre o justo e a o injusto. world where justice is not always served, Mundo aonde justiça nem sempre é cumprida. a world where tragedy strikes, Mundo aonde tragédias a acontecem. world where people die, Mundo aonde pessoas a morrem. world where diseases are diagnosed, Mundo aonde doenças são a world diagnosticadas. where jobs are lost, Mundo aonde empregos a são world where perdidos. homes go into foreclosure, Mundo aonde casas são a world where pegadas pelo kids banco. stray from the faith, Mundo aonde filhos se desviam da fé. a world where immigration denies legal status, Mundo onde a imigração nega dar a documento para as world where pessoas. money runs out, Mundo aonde o dinheiro acaba. a world, I'm starting to say mundo, a world where questions come up, Mundo aonde perguntas surgem. a world where doubts linger. Mundo aonde dúvidas permanecem. It's part of what it means to live in a fallen world. São partes daquilo que significa morar num mundo caído. It's simply the way it É is. simplesmente o jeito que é. Tragedy is not a unique phenomenon to today. Tragédia não é algo único que acontece The somente passage hoje. that we're reading here in Lamentations A passagem que lemos em Lamentações comes after a very hard time in the city of God. vem depois de um momento muito difícil We know na that cidade de Jerusalem is Deus. the city of David. Sabemos que Jerusalém é a cidade de We know that Deus. the temple is in Jerusalem. That's where the presence of God is. Sabemos que o templo estava em Jerusalém e é ali que estava a presença de Deus. And on one day, Em um dia, the Babylonians os babilônios invaded Jerusalem, entrou em Jerusalém, destroyed the city, destruíram a cidade, destroyed the temple. destruíram o templo. And here we have the prophet E Jeremiah aqui temos o profeta Jeremias, mourning the loss então, of the city of God. chorando pela perda da cidade. He's looking at the city Ele então está olhando para a cidade in the morning, de manhã and he's saying, e ele diz, look how lonely the city sits. ele diz, veja como a cidade está Look at the solitária. city that used to be full of people. Olha para a cidade onde estava cheia de Look pessoas. at the tragedy. Olha essa tragédia. You know, there's many seasons in our life Sabe, tem várias estações na vida where you feel do like ser the humano, plans and the purposes of God onde você sente que os planos e os propósitos have do been Senhor halted or have been stopped. pararam no meio do caminho. We know that Jerusalem is the city of God. Sabemos que Jerusalém é a cidade We de know Deus. that the temple contains the presence of God. Sabemos que o templo contém a presença Why de would Deus. God allow something so tragic Então por que Deus permitiria to happen algo to tão such a beloved trágico city? acontecer em uma cidade You tão amada? also can ask this question of Você também God. pode fazer essa pergunta a God, Deus. why would you allow something so tragic, Deus, por que o Senhor permitiria algo tão so trágico, unjust, tão injusto, so unfair tão to happen injusto in my life? acontecer na minha vida? And this is what I want to tell you, church, this E é morning. isso que eu quero It dizer, is igreja. okay to ask those questions. Não tem problema fazer It is essas okay perguntas. to question why God does Não what tem He problema does. perguntar a Deus por que Ele faz o que But Ele our faz. questions cannot define our Mas relationship as with nossas Him. perguntas não podem definir o nosso Questions may be relacionamento asked com as Ele. part of a season, O que nós perguntamos faz parte de uma but those estação. questions cannot overpower Mas essas perguntas não the podem rest of our rational thinking. sobressair sobre o nosso And so pensamento here racional. we have a prophet, a man of God,
Quando temos um profeta de Deus, a man of God who is questioning God, why have you allowed this to happen to your city and your homem de temple? Deus que pergunta, Deus, por que o Senhor that permitiu isso is- acontecer à sua That cidade? is such a valid question. E isso é uma pergunta válida. And church, I don't know your story this morning. E eu não sei a tua história I esta don't know what manhã. you've been through Eu this não sei o week. que você passou esta semana. You may have had the best week Você or pode the ter worst tido a week. melhor semana ou a pior semana. But after a season of questioning, Mas depois de um momento de we perguntas, that are in a relationship with God nós que temos um relacionamento must com come Deus, into a season temos que então chegar a um of momento accepting the sovereignty of God. de aceitar a soberanidade de Deus. Jeremiah spends 2.5 chapters crying about the Babylonian Jeremias invasion. passa 2 capítulos e meio chorando e lamentando o que aconteceu. And then there's this one little section that we read. Aí tem uma passagem que nós lemos. But this I call to mind. Mas isso eu trago à memória. Folks, this preaches for months. Isso a gente pode pregar só nessa frase durante meses. But this I call to mind. Ele diz, disto me recordarei na minha mente. And therefore I have hope. E por isso tenho esperança. The steadfast love of the Lord never ceases. Porque as misericórdias do Senhor são para sempre. His mercies never come to an end. As suas misericórdias não têm fim. They are new every morning. Novas são cada manhã. Great is your faithfulness. Grande é a tua fidelidade. Although the situation around Jeremiah seemed tragic, Apesar da situação em volta de Jeremias parecer trágico, he knew that in the midst of what he sees, ele sabia que no meio daquilo que ele via com seus olhos, the God who he doesn't see o Deus a quem ele não via never changed. nunca iria mudar. This is my second slide. E This is the doctrine, it's called the doctrine of divine immutability. This is a good lesson for all of us today. Good luck translating. This is the doctrine of divine immutability. essa é a doutrina divina daquele que não muda, It basically means that God never changes. do que é imutável. Isso quer dizer Deus nunca muda. What a blessed assurance it is this morning Que bênção é esta manhã, that even though we may stand in the middle of a city that lies in ruins, que mesmo estamos em pé ao A meio de uma temple that had been cidade destroyed by human destruída, hands, de um templo que foi destruído plans por that had mãos been humanas, halted, and a planos que vision foram that parados, seemed to be dimmed, e we visão que still parece serve a escurecer. God that will never Ainda change. servimos um Deus que Church, nunca be mudará. reminded this morning that even though you may be going through the harshest and hardest Mesmo of que você esteja circumstances, passando por we serve a circunstâncias God that difíceis, is immutable. He servimos never a um left Deus his throne. que é He never imutável. changed. Ele nunca He saiu do is seu sovereign. trono. He Ele is é good. soberano. He Ele is é bom. gracious. Ele é His mercies gracioso. over your life are being A renewed this misericórdia very dele sobre a moment. tua Don't vida give se up renova hope. a cada Don't dia. stop believing. Não perca You have a esperança. God in Não heaven pare that de loves crer. you. Come on, somebody give a God a praise today. Even though you may look in front of you Mesmo que você vê na sua frente and everything's bad, e tudo tá horrível, and behind you and everything's worse, e atrás de você tá pior and on both ainda, sides of you and everybody's talking e down de um about lado you, a outro estão falando mal de você, just look up, church. simplesmente olhe para os céus. God is not one of us. Deus não é como nós, And that is such an elementary truth. e isso é algo maravilhoso. It's an elementary truth É that uma grown-ups verdade sometimes forget. maravilhosa que muitos de nós adultos, God never left his throne. Deus nunca saiu do seu trono. And the one time he did E a única vez que ele se levantou do seu trono was to come and save us. foi para nos salvar. Since before the beginning of time itself, Desde antes de tempo existir, God was seated. Deus já estava se assentado. He got up Ele se levantou when the appointed time had fully come. quando era o momento certo. He got up, Ele se levantou, he did what he had to do, ele fez aquilo que ele tinha que fazer, put himself on a cross, ele se colocou numa cruz, he was laid in a borrowed grave. ele foi então enterrado num túmulo emprestado, He rose again on the third day. então ele ressuscitou ao terceiro dia. He ascended into heaven 40 days after that. Ele então voltou aos céus And he sat down again. e de novo se assentou no seu trono. And since the ascension,
E desde o dia que ele ressuscitou, Jesus has never once had to get up again. Jesus nunca teve que se erguer de novo do seu trono. Don't live your faith life Não vive a sua vida de acting fé like Jesus needs to get up every time you mess up. agindo como se Jesus tem que se levantar do trono toda vez que você erra. Jesus got up once. Jesus se levantou uma vez só. He will get up again. Ele irá levantar mais uma vez, But it's not because you messed up. mas não é por causa que você errou. Jesus is not going to get up because you lost your job. Ele não vai se levantar por causa que você perdeu seu Jesus is emprego. not going to get up because INS has something to say about your life. Ele não vai se levantar porque o governo tem alguma coisa Jesus para doesn't fazer na have to get sua up because vida. of a divorce. Ele não vai se levantar por causa Jesus do doesn't have to divórcio. get up because of your Ele child. não precisa de se levantar por causa do Jesus seu does filho. not need to get up Ele não precisa, because he is seated. porque ele está He is sentado. seated on a throne that cannot be shaken. Ele está sentado no trono que We não pode ser serve an abalado. unchanging God. Servimos a um That Deus in the middle imutável. of disease, he No remains meio da faithful. doença, ele That when the permanece doctor fiel. says it's impossible, Quando o he médico remains diz faithful. é impossível, That when your você pregnancy continua is not fiel. working out, he remains faithful, church. He is faithful Ele é fiel, because that is who he is. porque é quem ele é. He is what it means to be faithful. Ele é o significado Apart de from him, ser there's fiel. no such thing as Além faithfulness. dele não há fidelidade. God is a faithful God. Deus, ele é um Deus fiel. And so we have an incredible circumstance here in Jerusalem. Então temos uma circunstância incrível aqui em Jerusalém. And the prophet calls to mind the simple truth. E o profeta então traz à sua memória uma verdade simples. The mercies of the Lord are renewed every morning. Que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. You know, this is not just a story that we can read Isso aqui não é simplesmente uma história que and lemos learn about. e aprendemos. This is the truth we have to live. É uma verdade que temos que viver. Folks, when Adam and Eve sinned, Quando Adão e Eva pecou, God was still in control. Deus ainda estava no controle. A good plan Um bom plano became a better plan. se tornou então um plano ainda melhor. When humanity became sinful beyond belief, that God decided to destroy humanity with a flood. Quando a humanidade se tornou tão pecaminosa que Deus decidiu então destruir a terra God com um implemented a better dilúvio, plan ele então implementou um plano ainda and melhor. took the righteous man and his wife and his 3 sons and their wives Ele and put them in pegou a um homem boat justo, sua esposa e seus 3 filhos, because there was a better plan. entraram num barco porque Deus tinha um plano melhor. When the Egyptians refused to let the Israelites go, Quando os egípcios recusaram liberar os israelitas, God had a better plan. Deus tinha um plano melhor. God had a better plan. Deus tinha um plano melhor. When the temple in Jerusalem was destroyed by the Babylonians, Quando o templo em Jerusalém foi destruído pelos babilônios, the first temple was o destroyed primeiro templo foi destruído. because God had a better. O primeiro templo foi destruído porque Deus tinha um plano melhor. I don't know if you're following where I'm going. Eu não sei se você está entendendo para onde estamos querendo chegar com There isso. can't be 2 temples. Não pode haver 2 templos. There can only be one. Só pode haver um. God knew that a temple was coming, Deus sabia que um templo iria vir. a better temple, Um templo ainda melhor. a more beautiful temple, Um templo ainda mais lindo. a temple that was holy, Um templo que era a santo. temple that would not be built by human Um hands, templo que não seria construído por a mãos temple that humanas. could try to be destroyed by humans, Um templo que but a que temple that tentaram would rebuild destruir, itself 3 days later. mas queria se The reconstruir 3 next dias temple, depois. church, O próximo templo would not be a temple made of bricks and stone não and seria um mortar. templo feito de tijolos. It would be a temple Seria um that would templo stand as a testament to all que humanity. seria um testemunho That para toda a God's mercies humanidade never de que a fail. misericórdia do They Senhor are nunca new falha. every morning. Elas se renovam So cada the manhã. temple in Jerusalem could be destroyed O by the templo em Babylonians. Jerusalém podia ser But there would come another destruído, temple, mas iria a vir more outro, beautiful temple, mais a more lindo, glorious mais temple. glorioso. And this temple would not be in Esse templo Jerusalem. não seria em This temple would Jerusalém. move to Judea. Esse This templo temple iria would para move to Judeia, Samaria. iria para This temple would Samaria, go to the ends of the earth. iria até os Folks, confins da Jesus terra. is the Jesus second temple. é o segundo templo. Jesus is Jesus é the renewal of God's mercies every a morning. renovação da misericórdia do Senhor a cada Jesus manhã. is the bodily Jesus proof of God's faithfulness. É a prova Jesus corpórea is de que Deus everything. é.
Jesus is the better plan. Jesus é o plano When the melhor. Babylonians tried to destroy the Quando city os of God, babilônicos tentaram destruir a little did they cidade, know that God had already had a better eles não plan. sabiam que Deus Folks, that is tinha the um plano beauty of the melhor. gospel message. Esse é That o que é lindo Jesus sobre a mensagem. is Lord. And that there's Jesus nobody é and nothing Senhor. that can E destroy não há that. ninguém e nada que pode o destruir. Skip a slide and go to the next slide. Skip that one, go to that one. Colossians chapter 1, Colossenses, capítulo 1, verses 15 through 23. You don't need to turn there. I want to read it for you. Colossians chapter 1, verses 15 through 23. Let me read this for you, church. Let me stand behind the pulpit because it's the place of authority. Are you ready for this, folks? Come on. This is legit. Ready? He is the image of the invisible God. Talking about Jesus, the firstborn of all creation. For by him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through him and for him. He is before all things, and in him all things hold together. He is the head of the body, which is the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything he might be called preeminent. For in him all the fullness of God was pleased to dwell, and through him to reconcile to himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of his cross. And you, who were once alienated and hostile in mind, doing evil deeds, he has now reconciled in the body of his flesh by his death, in order to present you holy and blameless and above reproach before him, if indeed you continue in the faith, stable and steadfast, not shifting from the hope of the gospel that you heard, which has been proclaimed in all creation under heaven, and of which I, Paul, became a minister. He is the firstborn of all creation. He is the better plan. Jesus is that better temple. Jesus is the restoration of a all things, restauração de todas as visible coisas, and visíveis invisible. e What invisíveis. evil came to destroy, O que o mal veio Jesus destruir, came to repair. Jesus veio What restaurar. Satan and the kingdom of darkness Aquilo que came to Satanás rob e o seu from you, reino Jesus veio came to roubar. restore to you. Jesus What veio Satan and all of restaurar. his craftiness tried to O que lie to you, Satanás Jesus faz pra is the mentir truth. He is the one a who você. declares Jesus over é your a life verdade. Ele that no declara weapon sobre ever a formed tua against you will vida que reign, nenhuma because arma he is the forjada better irá reinar, plan. porque ele é o plano melhor. On the former morning in Jerusalem, Então, nesta manhã em Jerusalém, a city was lying in ruins. uma cidade estava destruída. But on the latter morning in Jerusalem, Mas no próximo dia em Jerusalém, a risen Christ would stand Cristo ressuscitado então iria estar. and command his church to preach to every city. E ali então iria dar um mandato para sua igreja ir e pregar a sua On palavra. the former morning, E na outra manhã, first morning, na primeira manhã, the temple was destroyed. o templo foi destruído. On the latter morning, Mas na próxima manhã, the temple rose from the grave. o templo então ressuscitou dos mortos. In him is life, Nele há vida. and that life is the light of men. E essa vida é a luz dos homens. So now you know Então, agora você sabe what's going on in the passage. o que está acontecendo nessa passagem. Why Jeremiah is crying the way he is. Por que então Jeremias está lamentando da maneira que ele está And no us, versículo? after Christ, E nós, depois de Cristo, now understand the fullness of what it really meant. agora entendemos realmente a plenitude do que isso tudo significa. And then Então, the prophet ends this little passage o profeta termina esta passagem with worship. com adoração. And he says, great E ele diz: grande is é your faithfulness. a tua fidelidade. After the tragedy, Depois da tragédia, after recognition of the steadfast love of God, depois de então reconhecer o amor duradouro do Senhor, comes our worship, então vem a nossa adoração, which is a response que é então uma resposta. of his steadfast love. Então é o nosso responder ao You seu amor. can skip the next slide and go to the next one. This word right here Esta palavra na tela is pronounced kesed. se pronuncia Kesed. Kesed. This word Essa palavra is an awesome word.
é uma palavra incrível. It's the word that Jeremiah used in Lamentations É a palavra que Jeremias usa aqui em Lamentações to describe the steadfast love of God. para descrever o amor do Senhor. Chesed Kesed is a complicated word é uma palavra complicada, because there's no English equivalent to this word. porque não há um equivalente em inglês para There's no explicar essa palavra. proper way to describe what chesed is. Não tem como explicar o que essa palavra realmente significa. Chesed is the love of God. Kesed é o amor de Deus. Chesed is God's covenant with mankind. Kesed é a aliança de Deus com o homem. Chesed is God's faithfulness. Kesed é a fidelidade de Deus. Chesed is God's mercy. Kesed é a misericórdia de Chesed Deus. is God's loyalty. Kesed é a sua Chesed is God's kindness. fidelidade, a sua bondade, Chesed is God's grace. é a sua graça. Chesed is God's compassion. Kesed é a sua compaixão. Chesed is all consuming. Kesed é todo consumidor. Isn't that the way God's love is, though? Mas se pensarmos, é assim que é o amor de Deus. There's no one word that you can have that describes it. Não há uma palavra somente que podemos expressar o amor de You Deus. can never say God's love is blank. Nunca podemos dizer o amor de Deus é, It goes beyond words. vai além de It palavras. goes beyond what you can say. Vai além do que podemos dizer. God's love is more than chesed. O amor de Deus é além do que God's Kesed. love is better than love. O amor de Deus é melhor do que o amor em God's si. love is more perfect than grace itself. O amor de Deus é ainda mais perfeito do que God's graça. love is more beautiful than mercy. O amor de Deus é mais lindo do que Because God misericórdia. is love. Porque Deus é amor. So we can't make God equal to anything else. Então não podemos igualar Deus com Because qualquer it's outra bigger than coisa. that. Porque é muito além ainda It's do que isso. bigger than the word love. Ele é maior do que a palavra amor. It's bigger than us describing him as merciful. É maior do que descrevermos It's a Deus bigger como than talking about his misericordioso. covenant. É maior do que falar sobre a sua It's aliança. bigger than your worship. É maior do que a tua It's adoração. bigger than what you could ever É say. maior do que você pode dizer. It's bigger than any word that anybody has ever come up with É ever. maior do que qualquer palavra que pode inventar. There is depois no dos word to séculos. describe his love. Não há palavra para What descrever his seu amor. steadfast love is O que o seu amor é was fully embodied in a person. foi totalmente incorporado. Jesus Jesus is é. the bodily expression of God's love. Jesus é. You can't describe God's love apart from Não tem como Jesus. descrever o amor de Deus sem Jesus. Folks, it's so big. É tão grande. It's so vast. É tão It's alto, so deep. é tão profundo. It's so wide É tão largo that nobody ever que ninguém could describe it. pode descrever. And Jesus himself E Jesus, ele mesmo, extended on a cross. então estendeu seus braços numa cruz. I love you this much. E ele disse: eu te amo esse tanto. You know what I love about the arms of Jesus? E sabe o que eu amo sobre os braços de Jesus? It extends far beyond the arms of the cross. Estende ainda além do que a cruz. The steadfast love of God extends far beyond the O amor Israelites. de Deus estende além do The que só covenant aos of God israelitas. extends far beyond the A city sua limits of aliança Jerusalem. se estende muito além do que só em The Jerusalém. love of God extends far beyond your circumstance. O seu amor se estende além da sua The circunstância. love of God can't be described. O amor de Deus não pode ser It can't be understood. descrito, não pode ser entendido. It'll never be grasped. Nunca vai ser Because apalpado. if God's love Porque se o amor de Deus was small enough for me to understand, foi pequeno o suficiente para mim He entender, wouldn't be big enough. então to be você, worshipped. então ele não seria o grande o suficiente para mim poder o adorar. What can I do? Então o que eu posso fazer? Worship. Adorar. That is the only proper response to all Essa of it, é a única resposta apropriada que podemos ter. is to worship this great God. É adorar esse grande To Deus say, Lord, great is your e faith. dizer: Deus, grande é a tua fidelidade. Every need I have had, Toda necessidade que eu já tive, your hands have provided. a sua mão tem provido. You fail not. Tu Your não mercies, they falhas, change not. a tua misericórdia não muda. You're the same yesterday. Tu és o mesmo You're hoje, the same today. tu és o mesmo. Tu fostes o mesmo ontem, Tomorrow hoje you're already there and you're the same. e amanhã o Senhor já está presente e serás o mesmo. Folks, I don't know about you, but that's enough for me. E eu não sei vocês, mas para mim isso é o suficiente. Throw on the last slide. I
don't know if you can read that, but there's this pastor, Francis Chan, that said, Há pastor chamado Francis Chan que diz: many spirit-filled authors have exhausted the thesaurus in order to describe God with the glory he deserves. His perfect holiness, by definition, assures us that our words can't contain him. Isn't it a comfort to worship a God we cannot exaggerate? You can't exaggerate who God is. Não tem como exagerar quem Deus é. You can't exaggerate how faithful he is. Não tem como exagerar o quão fiel Ele é. Church, this morning I have a very simple word for you. Essa manhã eu tenho uma palavra simples para a igreja. Even though your city may lie in ruins, Mesmo que a tua cidade está destruída, the temple may be destroyed, o templo está destruído, God will never Deus change. nunca mudou. Let's bow our heads this morning. Então, curvamos as nossas cabeças. This message is for you. Essa mensagem é para você, It's for me. é para mim, It's for the church. é para a igreja. Church, God has never changed. Igreja, Deus nunca mudou. God is so much bigger than we will ever understand. Deus é muito maior do que aquilo que podemos compreender. Does your city lie in ruins this morning? Esta manhã, será que a tua cidade está destruída? Is everything seeming hopeless or helpless? Será que tudo parece em desespero e sem esperança? Can you just call to mind this morning that His love has never failed? Então, nesta manhã, traz à memória que o seu amor nunca falha. Just begin to worship Him and say, great is your faithfulness. Então, comece simplesmente a adorar e dizer, grande é a tua fidelidade, And I'm Senhor. sure that when we begin to worship this great God, E eu creio que quando começarmos a adorar esse grande it Deus, begins to change our perspective. Ele irá então mudar a nossa It begins to perspectiva. change the way we see things. Ele irá mudar a maneira que vemos as The coisas. psalmist said, I lift my eyes up until the O hills. salmista Where does diz, my help come from? meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? My help comes from the O Lord, meu socorro vem do Senhor, the maker of heaven and earth. o Criador dos céus e da terra. He doesn't grow weak or weary. Ele nunca falha e não enfraquece. He's the same. Ele é o mesmo. Could you come to this altar today? Venha a este altar nesta manhã. Bring your needs, Traz a sua necessidade, but bring your worship. mas traz a tua adoração também. Come down to this altar and exalt the Venha a name of este God. altar e exalte a este Deus. Say, Lord, great is your E faithfulness. diz, Senhor, grande é a tua Great is fidelidade. your faithfulness. Grande é a tua fidelidade. Great is your faithfulness. Grande é a tua fidelidade. Praise the Lord this morning. Come on, church, come to this altar. Come to this altar and worship Him intentionally. Venha a este altar e o adore intencionalmente.
Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Lord, we bless your name this morning. The same God of the former prophets, Lord. The same God of Abraham, the same God of Isaac, Lord. The same God. Today you are here in this place in the power of your Holy Spirit. We thank you, Lord, that you are present with us. And that your mercies have never failed. And Lord, we thank you that you have never left your throne. The one time you did, you came to save us. And Lord, the next time you will come to take us. So Lord, we bless your holy name today. And we exalt the name that is above every other name. That at the name of Jesus, every knee will bow, every tongue will confess that he is Lord, to the glory of God the Father. Lord, we thank you, Jesus, that you are the full expression of God the Father, that you came, God, while we were still sinners, you chose to die for us, O Lord. And we thank you, Father, that your mercies this very morning are being renewed over our families, are being renewed over our marriages, God. Your mercies are being renewed over our children, over our jobs, oh God. And even though things may seem like they are failing, God, you will never fail. And we worship you today, oh Lord. Father, be exalted in the middle of our worship. Jesus, be lifted high in the middle of our praises, Lord. And just like the prophet said before, we echo those words this morning and say, God, great is your faithfulness, Lord, unto us. We praise you. We lift you high, God. And we, as a church body, join our hearts together unto the heart of God. And we say, Lord, may your perfect will, your perfect plans be done in us and through us. What blessed assurance we have that you are God. You are our God. And we will forever be your people. Jesus, we thank you. Holy Spirit, thank you. Father, we thank you. God is in this place. God is in this place. God is in this place. And when God is present, everything changes. When God sits on the throne, everything gets better. Let God be God, and we will be his worshipers. Church, could you sing with me today? Could we stand all across the sanctuary? Como és fiel, meu Deus. Vamos cantar como és fiel, meu Deus. Como és fiel, meu Deus. Como és fiel, meu Deus. Cada momento me cercas de amor. Cada momento provês minhas faltas. Como és fiel, meu Deus, me salva. Great is your faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have
I céus. declare a blessing over your life. Declarar uma bênção sobre a tua vida. May the God of all faithfulness continue to pour over your life immeasurable riches for His glory. May He fill you with grace and mercy and forgiveness that you will have enough to give to other people. May you be filled to overflowing. And may every single morning, Monday through Sunday, may you experience the mercies of God being renewed over your life. May you remember that your latter days will be greater than your former because the blood of Jesus has made a way for us to get to God. Be blessed, be encouraged, be revived this morning. God is faithful and He has never changed. Come on, church, let's give God a praise today.